Uba, tranquilo? Eu sou o Ninja, da Montanha do Ninja, e hoje aqui no quarto vídeo, no terceiro vídeo, e eu vou falar aqui os lados bons e os lados ruins do Japão. Só que eu vou separar em dois vídeos, ou eu faço tudo nesse. Eu vou ver, gente, se eu conseguir fazer tudo nesse, vai nesse, se não vai ser dois. Pra quem não sabe, eu sou um ninja, tô morando 4 anos aqui no Japão. Eu vim como estudante de línguas, passei pela uma escola de ensino superior e agora eu atuo como programador. E, obviamente, eu passei por poucas e boas, muitas experiências boas e algumas ruins. E eu posso meio que descrever aqui pra vocês de uma forma divertida. E é isso. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, gente. O que vocês acham de eu mostrar, de eu pegar um pau de selfie e sair na rua e gravar? Caso vocês gostem, deixem nos comentários. Eu fico meio com medinho, porque devido a alguns casos de alguns streamers, essa prática ficou não tão bem vista aqui no Japão, mas eu já explico, vai? Beleza? Beleza. Vai lá. Número 1. Cara, eu já disse em vídeos anteriores, talvez a melhor coisa do Japão é que seu esforço realmente é recompensado. Por exemplo, se alguém vê você se aplicando e essa pessoa ela conseguir te ajudar ou conseguir te dar uma oportunidade, ela vai fazer isso. Às vezes você não precisa nem saber, tá ligado? Às vezes só de você estar tentando pra caramba, alguém vai te ajudar. Isso é fogo aqui no Japão. Eu tenho exemplos que aconteceram na minha vida, por exemplo, na escola técnica que eu passei, na escola técnica de ensino superior, eu tava num perrengue fudido, mas eu era um aluno muito bom. Eu ia todos os dias, eu fazia tudo proposto, fazia shikudai, que é lição de casa, fazia tudo certinho. E estudava japonês ainda, foi uma época pedreira da minha vida. Os professores viram que eu tava me aplicando e me indicaram para uma bolsa de estudos da Jasso, a bolsa Jasso, e eu acabei ganhando por ter nota boa e manter o meu nível de estudos alto. Ou seja, eu era um bom aluno, mesmo todo fodido, eu era um bom aluno e os caras me indicaram e eu consegui. E essa bolsa realmente me ajudou pra caramba. Outras coisas que me ajudou muito foi na entrevista de emprego. Aqui no Japão, a busca por emprego começa muito cedo e eu tava no nível intermediário de japonês, mas eu tava estudando muito, tá ligado? Mas como era cedo, era meio, tipo assim, ainda tava no nível médio. Aí, sempre quando eu entrava numa entrevista, eu falava pro cara, olha, eu tô estudando aqui, e eu sei que meu japonês é médio, mas eu tô estudando isso e aquilo, e mostrava meus livros, e mostrava minhas anotações. E na entrevista mesmo, o Zapa ficava, caramba, mano, que da hora, velho, muito louco. E com isso eu recebi várias ofertas de emprego, mesmo não tendo nível. Tipo, eu colocava lá e eu botava a cara e ia fundo. Obviamente fui rejeitado em algumas, porque é a vida, mas eu fui aceito em grande parte das que eu tentei. Então, cara, isso é uma parte muito boa do Japão, beleza? Número 2, gente, vamos lá. Eu acho que, apesar dos pesares aqui, é um país com pessoas que são muito abertas, pelo contrário do que muita gente diz. Isso eu acho que deve variar de pessoa para pessoa, obviamente, só que eu não tenho nada de japonês, vocês estão vendo minha cara, né? Eu pareço um indiano da tá ligado? Parece um persa, tá ligado? A la Rock Bar. E eu não me lembro de ser excluído, eu não me lembro de ser tratado como diferente ou excluído de muitas coisas. Era mais complicado quando eu não sabia japonês, porque eu só não conseguia participar mesmo. Então a galera meio que fala, pô, mano, aí o cara não sabe falar, é melhor deixar ele ali. Mas quando eu comecei a falar o japonês com uma certa perícia, eu comecei a participar muito mais, nunca fui tratado de jeito diferente. No meu atual emprego, eu acho que só tem eu de estrangeiro e tipo assim, ninguém fica, não, peraí, tem que tomar cuidado aqui do estrangeiro, tem que mastigar conteúdo pra ele e nada disso. Muito pelo contrário, muita gente vem me pedir dicas, sabe? Oh, como é que programa aqui, como é que vem ali? E eu me sinto meio que abraçado. E eu acho muito bacana, tá ligado? Mas é como eu disse, é experiência, né? Vai de pessoa pra pessoa, mas eu acho que se você tiver bom humor, alto astral e saber falar japonês, você vai entrar na maioria, 99,9% dos lugares. E se alguém te tratar mal, tipo assim, eu acho que você não vai querer estar no mesmo lugar dessa pessoa, você vai embora porque as pessoas que vão te tratar bem é um número muito maior. 3. Oportunidades. Aqui no Japão tem muito emprego, tem muita escola e tem muita variedade de coisa.
Por exemplo, eu não... Gente, eu saí do Brasil faz um tempo e eu já me formei no Brasil há um tempo. Eu sou um cara velho. E tipo assim, aqui a variedade de cursos é gigante, tá ligado? Tem curso de praticamente tudo e para quase todos os cursos tem um emprego. Então, qualquer coisa que você aplicar, com certeza você vai conseguir achar um emprego na área. Eu acho isso muito bacana, porque eu me formei em produção de jogos e IT no Brasil, TI no Brasil, só que eu não consegui bosta nenhuma, virei entregador. Aqui eu estudei TI e consegui um emprego logo em seguida, muito legal. Então, se você tem uma formação bacana e tem um nível de japonês e queira vir pra cá, eu acho que não vai ser muito difícil você arranjar um emprego, beleza? Número 4, transporte público. Você consegue ir pra onde você quiser de trem, cara. Você pode... É um pouco confuso, inclusive eu vou falar isso nos pontos depois, mas você vai pra onde você quiser e o trem-bala também permite você ir pra mais longe ainda, como se fosse um trem. Como se fosse um trem não, cacete, é como se fosse um avião que anda nos trilhos, tá ligado? É muito legal, é uma boa experiência e, cara, você consegue viajar o Japão inteiro só de trem. Então, é bacana, né? Sei lá, você que não tem um carro ajuda bastante, principalmente na área de Kanto. Pra quem não sabe, Kanto é tipo Tóquio, Kanagawa e esse miolinho do Japão que todo mundo ama. Se você quiser vir fazer turismo aqui pro Japão, de trem você vai pra onde você quiser. Agora os pontos negativos. Combando com o trem ele é bom, vai pra todo lugar, só que é confuso. Tem trem que quebra no meio, vai pra um lado, da outra parte vai pro outro. Tem trem que tá andando numa linha, aí para numa estação e anda em outra. Eu já me ferrei muito com isso, cara. Inclusive, para atualizar o meu visto lá, atualizei recentemente, tem uma bosta de uma linha ali em Machida, de outro Machida, que a linha, ela tem... Parkinson. Ela vai pra onde ela quer, ela é uma linha muito livre, ela vai pra onde ela quiser. E você tem que ficar ligado, mano, porque senão você tá indo pra Cabo Boa do Norte e já era, se você não se ligar é fogo. E outra coisa que é meio ruim é que aqui no Japão, você paga por distância, sabe? Por exemplo, um cara que vai de uma estação pra outra paga baratinho, o cara que vai de cá pra baixa da égua paga mais caro. Aí acontece, se você errar nesse bagulho, tá contando ali, gente, o chicote estrala do mesmo jeito. E é meio que uma tristeza. A próxima dica também comba com a anterior do transporte público, que para quem vem como turista é um pouco complicado, porque nas estações tem muito pouca gente que fala inglês. Então se você se perder, você vai ficar ali, ou na mão de um japonês amigo, ou na mão do Google, tá ligado? Que você vai se lascar bastante. Mas tem uma dica, tem muito japonês que participa de grupos onde tem viajantes, eles querem aprender inglês ou português, ou o que você tiver para oferecer, e você meio que consegue um amigo de viagem muito tranquilo, que vai te salvar nessas. Mas presta atenção, porque senão você vai largar uma grana e vai se estressar bastante. A próxima coisa ruim, aqui no Japão, praticamente tudo custa dinheiro. E é meio chato, cara, que nem eu falei no vídeo anterior, se você vai num bar, tem a taxa de bunda que você paga pra sentar, aí você fala, nossa, que bosta, cara, aí você tem que comer alguma coisa, tá ligado? Às vezes você nem tá com fome, você acompanha um amigo, os dois pagam a taxa de bunda e você se lascou. E várias coisas, tem muitas taxazinhas, tem muitas coisinhas que você vê que tudo acaba saindo muito mais caro do que realmente é. Então é sempre bom você prestar muito atenção no que você está comprando, porque senão você sai depenado dos lugares, sabe? É terrível, é terrível. Esse número é para alugar as coisas. Alugar casa aqui no Japão, caso você queira morar por muito tempo, é uma história à parte. Porque é caro pra caramba pra você entrar, é muito caro. E você tá meio que à mercê do dono. O dono ele meio que decide tudo que você vai fazer na sua casa, né, tá ligado? E varia muito, por exemplo, quantos meses você vai ter que pagar de aluguel antes, e um monte de taxa disso, taxa daquilo, aluguel, luva, e taxa de não sei o que, e é sempre um saco. Mudança aqui no Japão é uma doideira. Eu nunca aluguei uma casa no Brasil, pra ser sincero, então não sei se esse problema é em todo lugar ou só aqui, mas... Ai, gente, eu me mudei muito pouco. Toda vez que eu me mudei foi eu ia falar dedo lá e Guitar Hero, né? Foi umas paradas bem desagradáveis. Se meus pontos negativos não foram tão negativos assim, é porque eu tive uma experiência, no geral, muito boa.
Eu nunca tive muito problema com muitas pessoas, nunca briguei em grande escala com alguém ou tudo mais. Já encontrei pessoas agradáveis, mas eu sou um ser humano que não tenho muita paciência com grosseria, então se alguém é grosso comigo, eu simplesmente deixo lá e abandono. Já vi japoneses, estrangeiros grosseiros? Já. Só não dei muita trela. Mas assim, eu penso assim, eu consigo evitar essa pessoa? Consigo. Vazo. Se eu não consigo evitar essa pessoa, não. Ah, então eu não vou interagir com ele. Eu vou ficar aqui e ele lá. Isso me ajudou muito. E, por enquanto, esses foram os pontos que eu consegui pensar. Se tiver mais, eu vou falar mais. Mas no Frigir dos Ovos vai ficar por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço pra vocês. Valeu, falou, galera.